Olá, rapaziada. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Vamos gravar aqui, vamos verificar hoje o nosso assunto, mais uma aula em espanhol, e vamos falar um pouquinho hoje sobre objetos indiretos. Em espanhol, objeto indireto. É um assunto tranquilo. Objeto indireto. A gente trouxe aqui para vocês uma pequena explicação, tá? Vamos dar uma lida em espanhol, depois a gente explica. Generalmente es una persona y va precedido por la preposición a. Pero cuidado con el objeto directo, es una persona. También va acompañado de la preposición a. Existen verbos transitivos que además del objeto directo requieren del objeto indirecto para completar o sentido de uma frase. Então, nós falamos hoje sobre o objeto indireto. Tá? Esse objeto indireto, normalmente, ele é uma pessoa e ele vai precedido da preposição a. Tá? Então, a frase você vai ter lá objeto direto e indireto. O indireto ele é uma pessoa e acompanhado, normalmente, precedido com a preposição a. Pode acontecer que o objeto direto seja uma pessoa, também vai acompanhar da preposição a. Então, nós trouxemos aqui, vamos observar aqui a frase: Agustín entregó el cuaderno a la profesora. Voz activa. El cuaderno foi entregado por Agustín a la professora. Voz passiva. Então, eu tenho nessas frases, eu tenho aí voz ativa e voz passiva. Observe que na voz passiva, ela tem o mesmo sentido da frase em voz ativa. Tá? Então, eu posso dizer que esse termo que está sublinhado, el quaderno, é o meu objeto direto. Isso nesta frase. Tá? Agora, se eu tenho outro exemplo, a professora foi entregada por Agustín, não tem o mesmo sentido. Tá? Então, eu posso dizer que a professora, ou em espanhol, la professora, es el objeto indireto. Tá? Então, nesse caso aqui, a professora, na frase, ela vai ter a função de objeto indireto. Tá? Muito bem. Agora, se em uma frase há dois objetos, um precedido por la preposición a e outro que no, automaticamente podemos dizer que el precedido por la preposición a es el indirecto y el otro es el directo. Ejemplo: Agustín entregó el cuaderno a la profesora. El cuaderno, objeto sim a. Ou seja, então, o quaderno não tem a preposição a. Então, ele é o meu objeto direto. Professora, lá professora, objeto com a, porque está aí na frase a professora. Então, eu tenho um a, que é a preposição. Tá? Então, se eu tenho um objeto com a, ele é o meu objeto indireto. Tá? Gente, então basicamente seria isso, né? O objeto indireto, normalmente ele vem precedido pela preposição a, tá? E é uma pessoa, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, tá? E quando você tem aí sem um objeto sem a preposição a, isso quer dizer que ele é o objeto direto. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, então. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.